Olá, meus queridos, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a taxa de equivalentes, nossa primeira aula do segundo bimestre. É um tema que pode parecer um pouquinho complexo no início, mas depois vocês vão ver que não é tão difícil assim. Ele só tem um esqueminha matemático próprio para resolver, o que não é difícil, a fórmula é simples, mas exige utilizar os conceitos que já conheceu até agora. Vamos começar a ver. Se lembra que qualquer dúvida que vocês tenham, podem entrar em contato comigo por qualquer um dos meios já mencionados ou na live no próprio dia da aula, certinho? Prosseguindo. Uf. Introdução. Relembrando um pouco agora o que são juros compostos. Os juros compostos, os juros de cada período são acumulados sobre o saldo existente no início do respectivo período. Ao final de cada período, os juros obtidos são incorporados ao principal que o produziu, passando os dois a gerar juros no período que se segue. E por causa disso, o crescimento do dinheiro ao longo do tempo é exponencial, ou em progressão geométrica. Você lembra aquele lance lá dele crescer conforme o gráfico, num formato um pouquinho diferente, não é linear, ele é curvo e crescendo de uma forma muito mais intensa. Isso aqui não resta muito falar, acho que foi um dos temas que a gente mais conversou no segundo bimestre, acho que boa parte de vocês conseguiu realmente pegar. Mas se tiverem dúvidas, se lembre, só me contatar. Taxa nominal e taxa efetiva. São conceitos que são úteis aqui e ajudam a explicar necessariamente o porquê de utilizar esse método. Vamos lá. Taxa efetiva. Unidade de tempo da taxa coincide com a unidade de tempo dos períodos de capitalização. Ou seja, eles estão na mesma medida. Por exemplo, aqui nos exemplos. 8% ao mês, capitalizados mensalmente. Você lembra do exercício que a gente viu? Quanto que é o montante do capital que foi aplicado, sei lá, R$ 1.000 a 8% ao mês durante 5 meses. Você tem uma taxa em meses e um período de capitalização em meses, ou seja, são iguais. A taxa efetiva é quando acontece esse fenômeno. Vocês têm os dois no mesmo grandeza, no mesmo tipo de período, digamos assim, meses, dias, semanas, o que for. Outro exemplo aqui, 20% ao ano, capitalizado anualmente. Aqui o próximo é mais complexo. Taxa nominal. Uma taxa dita nominal quando o prazo de capitalização dos juros, ou seja, período de formação e incorporação dos juros ao principal, não é o mesmo daquele definido para a taxa de juros. Os exemplos aqui embaixo, ou seja, 10% ao ano capitalizados mensalmente, 15% ao mês capitalizados trimestralmente. Detalhe aqui, no primeiro exemplo, 10% ao ano capitalizado mensalmente, ele vai ter que converter, porque a taxa sua está em anos, a gente quer descobrir uma equivalência dela em meses, certo? Já o exemplo de baixo tem uma solução mais simples, 15% ao mês capitalizados trimestralmente, ou seja, você consegue converter facilmente a quantidade de trimestres para meses, então a capitalização vai ser a mesma. No primeiro exemplo, a gente vai ter que utilizar aqui o esquema que vai ser apresentado para vocês aqui em alguns slides. Já no de baixo, vocês poderiam simplesmente converter, digamos, para cada trimestre e você adiciona 3 meses. E assim você consegue fazer a mesma fórmula de juros compostos sem problema. Mas, prosseguindo para tudo aqui fazer mais sentido. Taxas proporcionais, juros simples. A taxa nominal tem uma taxa efetiva implícita que é obtida através das taxas proporcionais, a juros simples, que está nesse esquema aqui. Dessa forma matemática vai ficar um pouco confuso, mas é aquela mesma lógica que aqueles exercícios que eu já passei para vocês. Você lembra aquele exercício cruel que eu passei na lista, que tinha que calcular o quanto o dinheiro rendia num período que eu dei do dia tal de um mês até o dia tal de outro, que vocês tinham que pegar, contar os dias que se passavam naquele pequeno intervalo, e daí aplicar para aquele período na taxa em dias. Você lembra disso? Então, é basicamente os conceitos que a gente vai ver hoje. Só que as taxas proporcionais são para juros simples e as taxas equivalentes são para juros compostos. Então a lógica aqui era fácil. Por exemplo, aqui nós tínhamos 12% ao ano capitalizados mensalmente. Para saber o quanto ficava por mês, bastava a gente dividir por 12, então dava 1% ao mês. 12% ao ano igual a 1% ao mês. No juros simples, tudo é mais fácil por não ter aquela questão do juros sobre juros. Quando nós temos o juros sobre juros, tudo fica mais difícil e o buraco é bem mais embaixo. 24% ao ano capitalizados trimestralmente, 6% ao trimestre. Perfeito? Então aqui é só questão de fazer uma divisão pela escala e chegar no valor que vai ser perfeito, redondo e exato. Vocês vão ver que taxa de equivalente é um pouquinho mais difícil. Taxas equivalentes, chegamos. Taxas equivalentes. Duas taxas equivalentes, quando aplicadas ao mesmo capital inicial principal durante o mesmo período de tempo, produzem o mesmo capital disponível, montante acumulado ao final daquele período. Eu estou variando aqui os termos que estão sendo utilizados para ensinar e tanto para passar nos exercícios, para vocês pegarem isso que for melhor. Mas se lembrem que montante é igual ao valor futuro e montante é igual ao valor futuro e capital é igual ao valor inicial, beleza? Espera, volta. Duas taxas equivalentes quando aplicadas no capital, acumuladas no final daquele período. O que tem aqui a questão principal? Nós temos que converter a elevação para uma quantidade que seja equivalente
a do outro período que nós queremos avaliar. Por exemplo, aqui. 1 mais I, taxa equivalente a dias, elevado a 360, que seriam os dias no ano, igual a 1 mais I a mês, elevado a 12, que são a quantidade de períodos dentro de um ano, igual a 1 mais I elevado a T, que seria trimestre, que seria 4 no ano, 1 mais I semestre elevado a 2, seria 2 semestres no ano, igual a 1 mais I ano, que é elevado a 1 porque é um ano. Todas essas taxas aqui nessa igualdade vão gerar o mesmo valor, perfeito? Porque a elevação aqui vai compensar a outra taxa ser menor para que atinja o mesmo resultado no mesmo período. Isso aqui, desse jeito, é muito confuso. Mas o exercício é fácil pegar essa lógica. Só exige um pouquinho de atenção e pensar um pouquinho para conseguir achar essa equivalência. Vamos ver no exemplo? Fica mais fácil. Qual a taxa semestral equivalente a 6% ao ano? Ou seja, nós temos uma taxa de 6% ao ano e nós queremos convertê-la por semestre. Se fosse juros simples, bastava dividir por 2, porque dentro do semestre, quer dizer, dentro do ano, nós temos 2 semestres, perfeito? Então daria 0,3. Como os juros são compostos, o crescimento se dá de uma forma um pouquinho diferente. Então nós temos que fazer esse processo matemático para conseguir chegar. Aqui eu parti um pouquinho antes do que aquele último, do que eu tinha passado no slide anterior. Para chegar numa igualdade, se lembra? Para atingir o mesmo valor, então a gente basta colocar a igualdade às formas, que seria essa mesma aqui, ó. Valor presente vezes 1 mais I ano elevado a 1 tem que dar o mesmo valor utilizando taxa semestral, que vai ficar igual a VP vezes 1 mais 1 I semestre elevado a 2. Ou seja, porque 2 semestres equivalem a um ano. Perfeito? Isso aqui é confusíssimo, mas o que vocês vão utilizar é o que está aqui para frente. Então isso aqui é só para mostrar para vocês como chegou nesse resultado. Como nós temos VP dos dois lados, a gente pode cortar e cortar, que nem está no exemplo aqui embaixo. Passando para a próxima linha, só fica aquilo que a gente viu no slide anterior, que seria 1 mais taxa anual elevada a 1, porque aqui seria o período de um ano, igual a 1 mais taxa semestral elevada a 2. Essa igualdade ela se compensa porque aqui nós teríamos 2 semestres para dar igual a um ano. O esquema principal desse tipo de raciocínio, o que torna difícil é conseguir pegar isso aqui de primeira, que seria essa lógica. Se aqui a taxa é em semestres, quantos semestres compõem para outro período? Se aqui fosse bimestre e aqui fosse mês, aqui teria que ter elevado ao quadrado e bimestre só teria elevado a 1, perfeito? Que seria o quanto da taxa de um lado que precisa ter para equivaler a taxa do outro lado. E essa mágica só é feita as elevações. Essa letra que está embaixo aqui da taxa só serve para se referir e não se perder na questão de períodos. Então você tem que saber que o período que é menor tem que ter quantas unidades para equivaler no período do outro lado que é o maior. Nos exemplos aqui vai ficar mais claro. Falando isso aqui fica de uma forma muito confusa, mas exercitando fica fácil. Eu sei que provavelmente isso aqui vai bater um nó na cabeça de vocês, mas assim que tiverem, entre em contato comigo ou espere na live que eu fico explicando isso aqui com o slide aberto para vocês quantas vezes for necessário. Mas a gente consegue pegar isso aqui. Não é difícil, ele é confuso, literalmente confuso. Que nem aqui resolvendo o exercício. Ele quer saber 6% ao ano convertido em semestre. Então eu passo aqui no lado do ano a taxa anual. Fica 1 mais 0,06 elevado a 1, porque é um ano, igual a 1 mais taxa semestral elevado a 2, porque são 2 semestres para dar um ano. Vou ficar repetindo isso aqui até todo mundo decorar. Continuando a resolução. Vai ficar 1 mais 0,06, vai ficar 1,06 elevado a 1, igual a 1 mais a taxa semestral elevado a 2. Terminando ali o primeiro parênteses do lado esquerdo, vai ficar 1,6, porque elevado a 1 vai dar 1,6 mesmo, igual a 1 mais taxa semestral elevado ao quadrado. Como que a gente resolve isso aqui? Porque nós não temos como somar os dois e não podemos, então, elevar isso ao quadrado. Até poderíamos, mas vai deixar o exercício pior que já está. Então, o que nós vamos fazer aqui é passar o quadrado do lado direito, tirando a raiz quadrada do lado esquerdo. Tcharam! Tá aqui, ó. Raiz quadrada de 1,06 igual a 1 mais taxa semestral. Simplificou bastante. Agora nós pegamos essa calculadora, que pode ser a do Windows, a calculadora científica, a calculadora que vocês tiverem, e fazemos essa resolução aqui. Raiz quadrada de 1,06 vai dar igual a 1,0295. Certinho? Acredito que para tirar a raiz quadrada ninguém tem dificuldade. Igual a 1 mais I. I semestral, né? Que é a taxa semestral. Passando o I, ou quer dizer, 1 para o lado esquerdo, como aqui ele está positivo, ele vai passar negativo. Então vai ficar 1,0295 menos 1 igual à taxa semestral. Resolvendo, fica a taxa semestral igual a 0,0295. Se vocês fizerem na calculadora esse cálculo aqui para um período, vocês vão ver que vai dar o mesmo resultado, certo?
Se pegar, por exemplo, essa taxa anual e aplicar um montante de salário de R$ 1.000 e aplicar essa taxa aqui semestral em 2 semestres no mesmo montante, vai atingir o mesmo resultado. Sem dúvidas. Perfeito? O que acontece às vezes é que a gente vai dar uma pequena arredondada no valor, porque o valor expresso pela calculadora vai ser muito grande. Tirar a raiz quadrada de alguns números ali vai gerar alguns números bem bizarros. Então vocês podem pegar o valor inteiro e fazer essa comparação. Se você arredondar, vai dar uma pequena diferença. A diferença é mínima de pequenas casas decimais. Então o resultado aproximado aqui também é válido. Seguindo. Exemplo de resolução do exercício. A mesma questão. Qual a taxa anual equivalente a 4% ao mês? Então, nós temos a taxa do ano que a gente quer tirar, que seria equivalente a 4% ao mês. Então, nós fazemos a resolução aqui. Aqui nós teremos 1 mais IA, que seria, no caso, a taxa anual, elevado a 1, igual a 1 mais IM, que seria a nossa taxa mensal, elevado a 12. Detalhe aqui, no último exercício, a gente pegou e foi resolvendo do lado esquerdo. Aqui nós vamos resolver do lado direito. Então, aqui já temos já 1 mais nossa taxa anual. Aqui eu já removi os parênteses, tá? Porque está elevado a 1, de qualquer forma, então o resultado vai ser esse aqui mesmo. Então, pode deixar assim. Igual a 1 mais 0,04, que seria a nossa taxa mensal, elevado a 12. 12 porque tem 12 meses num ano. Então, a taxa é mensal. E do outro lado temos o ano elevado a 1. Então, nós vamos ter que equivalente a ano, que seria 12 meses. Continuando, vai ficar 1,04 elevado a 12, que se nós fizermos a calculadora 1,04 elevado a 12, vai dar esse resultado que está aqui embaixo. Então fica 1 mais IA, nossa taxa anual, que nós não conhecemos, igual a 1,6010322218 e assim por diante. Passando um que está positivo desse lado como negativo do outro lado, vai ficar da seguinte forma. IA, que é a nossa taxa anual, igual a 1,601032 e assim por diante, menos 1. Que embaixo já resolvido fica IA igual a 0,601032 e assim por diante. Passando para porcentagem arredondada, fica IA igual a 60,10% ao ano. Perfeito? E eu acredito que isso aqui não seja muito difícil de conseguir resolver. A questão principal está nessa parte aqui. Conseguir enxergar essa questão da proporcionalidade. Eu fiz uma lista de exercícios para vocês, ela só tem 4 exercícios, ela está bem mais curta que as demais, e eu vou lançar para vocês o vídeo de resposta ainda essa semana. Mas o que eu peço para vocês? Tentem resolver esses exercícios. Façam ela por conta, não precisa me enviar se quiserem, só abram ela, copiem os exercícios que tem lá e tentem resolver à mão. Tentem fazer por conta. Depois que eu mandar a lista para vocês, quer dizer, a lista resolvida, já o vídeo com a resolução, vocês pegam e conferem os resultados de vocês. E daí corrigem e daí me mandam. Mas tentem fazer antes, não tentem fazer depois, não deixe só pegar e copiar o gabarito e me mandar para tirar a nota máxima. O importante é que aprender, porque isso aqui vai cair na prova, assim como os outros conceitos que a gente vai ver. Então é importante que vocês peguem esses conceitos de ser autodidata e conseguirem pegar e resolver esse exercício e respeitar esse passo a passo, tipo, tentar fazer por conta antes de me mandar corrigido já com o gabarito que eu vou mandar para vocês, tá bom? Isso é para o próprio desenvolvimento de vocês e para o aprendizado de vocês, tá? Não é para me ajudar nem nada assim. Então, façam assim. Depois eu vou dar instruções sobre a lista agora no final, só para não perder mais tempo. Outro exercício. Qual a taxa mensal equivalente a 5% ao semestre? Mesma coisa. I mais IM elevado a 6, porque seremos meses aqui. Então, precisa de 6 meses compor o semestre, igual a 1 mais IS, que seria essa taxa semestral, elevado a 1. Sempre o menor vai ter que ser elevado uma quantidade de vezes para compensar a proporção do maior. Não importa o lado que vocês colocarem em cada um. Poderia ser o semestre do lado esquerdo e o mês do lado direito. Isso aqui não faz diferença. O jeito que ficar mais fácil para vocês, sugiro que façam e repito dessa forma. Mas que consigam visualizar a lógica independente do formato para que consigam pegar e desenvolver isso aqui em qualquer exercício. Resolvendo. Na linha de baixo, a gente repete aqui a primeira parte, porque o mês ainda não é incógnita, igual a 1 mais 0,05 elevado a 1, que seria um semestre. Continuando, vai ficar 1 mais taxa mensal elevado a 6, igual a 1,05 elevado a 1. Linha de baixo, 1 mais taxa mensal elevado a 6, igual a 1,05. Aqui eu só removi o parênteses, tá? E a elevação que é elevado a 1, que vai manter o mesmo valor. Na linha de baixo, e aqui está onde a mágica acontece, a dificuldade desse tipo de exercício, que está na parte da raiz. Então aí fica 1 mais taxa mensal, agora sem a elevação à sexta, igual tirando a raiz de 6 de 1,05. Tá, aqui fica a parte mais difícil, porque vocês vão precisar da ajuda de uma calculadora científica,
A calculadora do Windows faz essa operação, só que sem colocar invertido ali para dar certo. Se alguém tiver dúvida de como colocar e tirar a raiz sexta ali, ou qualquer raiz maior que a quadrada dos dados da calculadora do Windows, me chame ali que eu explico para vocês com foto e tudo mais, beleza? Tirando essa raiz aqui do valor de 1,05, vai ficar esse valor que está aqui embaixo. Então vai ficar 1 mais nossa taxa mensal igual a 1,00816484 e assim por diante. Passando 1 como negativo para o lado direito, vai ficar nossa taxa mensal igual a 1,0088, assim por diante, menos 1. Já resolvendo, nossa taxa mensal fica esta aqui. Fica IM igual a 0,0081648460519010919639007. Acho que falei todos ali. Enfim, essa fica a taxa. Eu mantive todos aqui para não gerar dúvidas. Mas se vocês quiserem arredondar, podem cortar, tipo, a partir desse zero aqui, o número já fica bem melhor. E eu não arredondo errado. Beleza? Sem grandes dificuldades. Então, aqui está a resolução do exercício já. Podem ver que ele realmente gera alguns números bizarros, mas vocês podem ver que sempre, no caso, o valor que vai ser equivalente, que ele vai ser um valor menor para o maior, normalmente, ou dependendo do que você for fazer, ele tem que seguir essa mesma escala. Se ele for valor menor para o maior, ele tem que dar valor menor. Se ele for maior para o menor ali, você tem que dar valor maior. E essa é a lógica. Como aqui meses são menores que semestres, o valor deu menor do que a taxa que estava aqui. Para ver se isso aqui dá certo, basta colocar esse número aqui na calculadora, mais 1, né, que é esse número que está aqui de cima, e multiplicar um montante x vezes, aqui no caso, como estamos fazendo mesmo por semestre, multiplica, eleva ali 6 vezes para aquele montante, faz aquela mesma formulazinha que está inicial, que é a fórmula normal dos juros compostos, e vê se vai dar o mesmo resultado aplicando essa taxa ao semestre, que seria 5%. Se vocês derem o mesmo resultado, derem muito próximos, está correto. Tem um jeito de fazer a prova real, então, não é tão difícil aqui fazer esse exercício. Próximo. Esse aqui eu coloquei um exercício normal de juros compostos, aplicando esse conceito de taxa equivalente, para vocês verem que o buraco pode ser muito mais embaixo do que vocês já viram aqui nos últimos exercícios na prova. Então, vamos fazer esse exercício. Aqui eu fiz em 2 slides para não ficar lotado. Mas eu acho que ficou simples de observar o conceito e como se aplica ele na prática. Quanto receberá de juros no final de um mês, no fim de um mês, uma pessoa que investiu a juros compostos a quantia de R$ 7.500, a taxa de 2% ao ano? Perfeito? Vamos lá. Primeiro passo é fazer nossa taxa equivalente, que vamos resolver da seguinte forma. Igual aos últimos exercícios, temos 1 mais taxa anual elevado a 1 igual a 1 mais taxa mensal elevado a 12. Como nós temos a taxa do ano, primeiro que a gente substitui aqui a incógnita é a taxa anual, que vai ficar 1 mais 0,02 elevado a 1 igual a 1 mais nossa taxa mensal elevado a 12. Fazendo a soma aqui, fica 1,02 elevado a 1 igual a 1 mais nossa taxa mensal elevado a 12. Tirando parênteses aqui, a elevação por 1, fica 1,02 igual a 1 mais taxa mensal elevada a 12. E agora que a magia acontece, lembra que essa aqui é a parte difícil, então prestem atenção quando estiverem fazendo, que é passar a elevação de um lado como raiz para o outro. Então vai ficar a raiz de 12 de 1,02 igual a 1 mais nossa taxa mensal. Fazendo essa operação na calculadora científica ou na calculadora do Windows, ou no Excel, que é a ferramenta que vocês utilizam, vai dar esse valor aqui. Esse valor aqui, elevado a 12, vai dar 1,02. Beleza? Você pode tirar a prova real do seu calculador se quiserem. Talvez, pelo número de casas, pode dar um pouquinho abaixo, tipo 1,9999, o que der ali. Mas vai ser a mesma coisa. 1,01999 e assim por diante. Tá? Eu falei ali, no que eu estava falando para vocês agora errado. Ele tem que dar esse mesmo valor aqui, de 1,02 ou muito aproximado. Terminando de resolver, a gente vai passar novamente 1 como negativo para o lado esquerdo e vai ficar esse resultado aqui. Nossa taxa mensal é igual a 0,0016515813 e assim por diante. Não é difícil, gente. É só questão de atenção nessa primeira etapa aqui. Por isso que eu sugiro que vocês tentem fazer. Qualquer dúvida que vocês tenham me mandando foto, eu aviso para vocês o que fizeram de errado e assim a gente vai corrigindo. Isso aqui, fazer fora de sala, é muito mais difícil. Mas a gente consegue se alinhar e consegue fazer. Só que precisa de uma parte aprendizado um pouco mais ativa da parte de vocês. Então, se tiverem dúvida, me perguntem, entrem na live, tirem dúvidas, mandem foto, tentem resolver por conta. E depois de tentar resolver por conta e chegar nos devidos resultados, eu vou passar para vocês ali o gabarito ainda essa semana, provavelmente até quarta ou quinta-feira. E vocês já peguem e já façam a correção, vejam onde erraram e aprendam com isso. Qualquer dúvida que tenham, sempre me mandem e questionem e assim a gente vai desenvolvendo. Beleza, gente? A segunda parte, aqui nós conseguimos descobrir a taxa equivalente. E agora, colocamos o exercício.
parte 2. Agora nós vamos aplicar essa fórmula clássica aqui. Vamos colocar aqui nosso valor presente, é 7.500, nossa taxa que a gente conseguiu no último slide. Aqui já dei uma reduzida nela para caber no slide sem problemas, tá? Ficou 0,00165155813. Nosso período aqui é um mês, então a fórmula fica assim. Valor futuro igual a 7.500 vezes 1 mais esse valor da taxa, que seria 0,00165155813, elevado a 1. Na linha de baixo fica valor futuro igual a 7.500 vezes essa soma que dá 1,00165 fica 1,00165155813, agora foi, elevado a 1. Na linha de baixo, como a elevação por 1 mantém o mesmo valor, fica 7.500 vezes 1,00165155813, que vai dar aqui nessa multiplicação igual a 7.512,39. Para descobrir os juros, porque esse exercício pergunta os juros e não o montante, vai ficar juros igual ao valor futuro menos o valor presente. Juros igual a 7.512,39, que foi o valor que a gente obteve, menos 7.500, que é o nosso valor presente, ou valor inicial. Vai ficar igual ao total de juros de 12,39. R$12,39. Não é um exercício necessariamente fácil, porque é um exercício longo, abre brechas para se errar. Mas, ao mesmo tempo, também não é um exercício difícil. Ele poderia ser bem mais difícil que isso, certo? Então, nós estamos tentando aqui resolver um exercício que pode ser um pouco mais complexo, mas parecido que pode aparecer realmente na vida real. Às vezes, você quer juntar dinheiro, digamos assim, por um período X, tipo 2 anos e meio, e a taxa de rentabilidade dessa aplicação que você for fazer vai ser anual. Então, você vai ter que calcular ali uma taxa equivalente, certo? Você vai ter que conseguir fazer para o período que você quer, o período que você quer utilizar para guardar dinheiro. Às vezes você quer guardar dinheiro por alguns meses, então isso aqui é útil para vocês verem essas coisas. Obviamente, vocês vão utilizar planilhas ou calculadora científica para resolver. Mas entender essa lógica aqui por trás é fundamental para você desenvolver todos os conceitos que vai trabalhar daqui para frente. Nós vamos aprender a mexer com a calculadora financeira, mas vamos utilizar vamos fazer uma aula específica para isso, daqui provavelmente umas 3 aulas, que eu vou passar todos esses conceitos básicos, e daí a partir do momento que a gente for aprofundar eles para coisas práticas, vamos estar utilizando a calculadora científica, a calculadora financeira. Uma calculadora científica, porque eu estou uma calculadora científica aqui na minha frente, você está me confundindo. Mas daí nós vamos começar a utilizar somente a calculadora financeira. Eu vou passar para vocês um aplicativo que dá para utilizar gratuitamente para simular uma calculadora financeira, e para quem tiver a calculadora financeira pode utilizá-la mesmo. Perfeito? Isso aí, gente. Obrigado pela aula de hoje. Então façam esses exercícios, são só 4 exercícios. 3 são como os primeiros ali que eu passei, que são mais simples, fazendo somente a taxa equivalente. E um deles envolve a aplicação ali de juros compostos também. Tentem fazer, não precisam me enviar hoje, tá? Então façam o exercício ali no papel, tentem desenvolver. Veja, se vocês conseguirem os mesmos resultados que estão ali na lista, encontrar esses resultados na lista de exercícios, se quiserem me enviar, já podem enviar. Mas caso não fiquem seguros para isso, aguardem mandar o gabarito para vocês. Daí vocês conferem, respondem e me enviam, certo? Minha ideia não é ferrar vocês, nem tirar nota de todo mundo. Eu quero que vocês realmente aprendam. Eu estou preocupado com essa questão da distância. Então, tente fazer por conta, pratiquem. Qualquer dúvida que tenham, entre em contato comigo, beleza? A lista de exercícios não precisa me enviar agora. Eu sugiro que me enviem essa semana ainda, até para vocês não acumularem muitos trabalhos. Mas eu vou aceitar até um domingo antes da semana de provas, para não atrasar ali o lançamento da nota de vocês. Beleza, gente? Espero que tenham conseguido aprender. Qualquer dúvida que tenham, entre em contato comigo pro WhatsApp, me encontrem na live ali, façam perguntas. A live vai ser pelo Meet, por causa que o Google... Não é o Google é o Meet. O Zoom ele tem apresentado alguns problemas em relação à segurança. Então, para não preocupar ninguém, estamos fazendo tudo pelo Meet. Beleza, gente? O link vai ser divulgado um pouquinho antes do horário. Então, olhem lá nos anexos que tem do tópico e vão ver lá o link para acesso da live. Beleza, gente? Fiquem com Deus. Obrigado por terem visto o vídeo até o final. Um abraço e até a próxima aula, que no caso vai ser o vídeo explicando como resolver os exercícios da lista. Beleza, gente? Ainda essa semana. Um abraço, se cuidem, usem álcool gel, usem máscara. Agora o cara não pode andar mais sem máscara a partir de quarta-feira. Então tomem cuidado. Um abraço.